Boa noite a todos, ao presidente desta casa, ao vereador Luizão, vice-presidente Josione, secretário Gilvan Abreu, demais vereadores, vereador Antônio e público aqui presente. Boa noite ali ao nosso colega ali, Cláudio Antônio. Bom, o vereador Pimpara já falou aqui dos requerimentos, que são muito bons, graças a Deus, sempre tem algum vereador trazendo requerimentos bons para o município. E um dos requerimentos, vereador, a gente fica realmente se questionando por que a Agricolândia se encontra nessa situação com relação aos jovens, né? Cada dia passa, a gente vê que estão se dedicando às drogas. A gente às vezes se pergunta, será que é momentos ociosos? O que é que está acontecendo na nossa juventude? E, infelizmente, a casa do estupro coletivo, que você colocou aí, a gente está vendo nas mídias. Nós como mulheres, eu imagino que a dor para os homens é grande. Imagine-se para nós mulheres, viu? A situação agravante, em termos de Piauí, é um caso muito sério. E está na hora da gente se mobilizar mesmo. Braço cruzado não vai resolver não, e nem amenizar nada. Mas a minha fala hoje, eu vou me dedicar aqui à nossa resposta, vereador Antônio, daquele projeto tão almejado pelos cidadãos agricolandenses. O projeto da lei da ficha limpa municipal. Na última sessão em que a gente discutiu sobre esse projeto, eu deixei aqui o meu registro, a minha indignação quanto ao veto do prefeito e quanto ao acompanhamento do veto por parte dos vereadores. Disse também, ficou registrado, que eu iria buscar, claro, as instituições para que se resolvesse a questão. Detectei também problemas no veto, ou seja, o prefeito vetou com tempo de intempestividade, né? Passou-se no prazo e a gente foi levar o conhecimento do Ministério Público e lá realmente ele viu que era verídico, que ele não teve a atenção e ele levou até o juiz. Graças a Deus, eu digo assim a Deus, porque para mim seria o maior projeto, do meu ponto de vista, que a Agricolândia poderia ter. É o projeto de lei da ficha limpa municipal. Então, o juiz decidiu, analisou, e ele simplesmente, eu não vou ler aqui a decisão do juiz, porque são duas folhas para não levar muito tempo. Mas tem uma parte que me chamou a atenção, que é o que ele diz o seguinte: eu quem possa relatar, diz o juiz, decido, cotejando os fundamentos fáticos lançados na proeminal de folhas dos autos, extrai-se de que o objeto primordial é declaração de nulidade do veto do chefe do Executivo Municipal ao projeto de lei número 03 de 2015, que visa a instituição da lei da ficha limpa municipal no âmbito da administração municipal de Agricolândia, Piauí. Aí lá, na decisão do juiz, olha como é interessante a fala do juiz. É do bom senso comum e instituído pelos preceitos constitucionais que qualquer agente público para assunção ao cargo deve estar isento de máculas capazes de ferir a sua probidade e zelo, já que qualquer cargo público tem por finalidade precípua o exemplo da ética e moral. Isso é o juiz que está dizendo, não precisaria nem de lei, basta o bom senso, né, vereador? Não se mostra razoável, ordinariamente, mormente, quando a sociedade clama por agentes públicos detentores de índole inabalável, se rejeite a instituição de uma lei que visa apenas a análise obrigatória da vida pregressa dos seus agentes. Que, diga-se de passagem, não era precisa a instituição no ordenamento jurídico-administrativo de normas, pois a probidade e zelo com a coisa pública é de observância obrigatória.
trazer a esta casa uma lei grandiosa, bastava usar o senso comum, né? Palavras muito bem colocadas aqui do juiz. Ante o exposto, defiro o pleito do impetrante para conceder liminar, determinando a suspensão, vereador Antônio, dos efeitos do você que foi controverso, determinando a suspensão dos efeitos do veto do prefeito municipal de Agricolândia, Piauí, ao projeto de lei 03/2015, notificando no ofício suspender os efeitos da sessão realizada naquela data, no tocante à apreciação, à aprovação do veto ao aludido projeto, e como ato consecutório determinar ao Executivo Municipal de Agricolândia, Piauí, o cumprimento ao mandamento contido no artigo 39 da Lei Orgânica de Agricolândia, no que diz respeito à promulgação e expansão do projeto de lei 03/2015, devendo entrar em vigência no prazo de 30 dias. Ou seja, o juiz determinou que nosso prefeito tem 30 dias para publicizar a lei da ficha limpa municipal, também anulando aquela sessão e ao veto que foi dado aqui nesta casa. Eu fiquei feliz. Permite, só um minutinho, só para concluir, eu permito sim. Então eu fiquei feliz, porque isso não vai, vamos dizer, enriquecer a vereadora Edith, mas vai me engrandecer, porque vai engrandecer o povo de Agricolândia. Vocês não precisam ir longe, eu repito isso. Ligue a televisão, qualquer jornal, eu nem digo jornal nacional não. O povo não aguenta mais tanta roubalheira. Todo dia cai um ministro, todo dia cai um ministro. Gente, eu repito, nós estamos em Agricolândia, é uma pequena cidade do Piauí, mas o que é que custa nós começar da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade? O povo, vereadores, não aguenta mais, é muito descaso com recurso público. Então, eu fico tão grata quanto ao povo em geral de Agricolândia por essa decisão do juiz. E aqui, mais uma vez, vereador Antônio, eu lhe dou todos os meus aplausos pelo não, a dita do não na hora do veto do prefeito. Bom, gente, eu também já conversei com o prefeito recentemente e tentei alertá-lo. Prefeito, como assim como eu fiz com o João de Deus, muitas vezes. Hoje ele se encontra numa situação delicada. Talvez ele nem saiba, nem tenha tanto respeito com o meu tempo, que a situação do João de Deus é delicada. Não porque ele está internado hoje no HUT, mas eu digo em termos de administração aqui no município. Então, nosso prefeito Valdo, eu estive com ele e perguntei, já perguntei aqui nesta casa: prefeito, você já criou aquele site institucional que hoje é obrigatório, prefeito? Ele disse: eu acho que já, Edith. Prefeito, não diga eu acho não. Procure ver, porque hoje também você pode ser penalizado. É obrigatório, é uma lei federal, assim como a lei da ficha limpa. Ele tem que criar esse site e publicar todos os atos públicos. Então eu estou alertando o nosso prefeito para que posteriormente ele não venha sofrer as consequências. Antigamente eu via que a gente poderia até brincar com a lei, mas hoje não. Hoje não pode se brincar não. Não vamos brincar esse negócio, vamos jogar para debaixo do tapete que vai passar, que não é assim. E graças a Deus. E nós estamos aqui para dar uma coisa para o prefeito. Inclusive eu fiz questão de perguntar a ele se esse site ele já tinha criado. Vereador, você pediu a fala, pode ficar à vontade. Como o vereador falou, que esse projeto não há nem necessidade de seja que já deveria existir naturalmente. É pelo bom senso, né? Pelo bom senso. O que quer dizer? Então, os gestores do município não têm bom senso para escolher seus gestores, secretarias aqui. Porque se tivesse bom senso, não necessitava do projeto. Né? O projeto que a vereadora apresentou, ela falou que não há nem necessidade desse projeto. Não teria nem necessidade. Na fala aí, né? Na fala aí. Eu estava vendo aqui a decisão do juiz.
indicar alguém, conceder um cargo para alguém, vamos sanar a vida pregressa dessa pessoa, vamos ver se ele já responde algum processo, se já foi denunciado por algum desvio de recurso público. É só isso. Como eu disse, basta ter bom senso. Dê uma analisada no município, são muitos munícipes, ele pode escolher. Tem várias pessoas competentes no município que não respondem o processo e que pode talvez fazer esse trabalho para o gestor, para o presidente da Câmara. Mas só respondendo o processo não dá o direito de assumir, só respondendo, não sendo julgado, ou só depois de julgado. Olha, no meu projeto tem que estar tramitado em julgado. No meu projeto. E diz lá, afastamento por 8 anos. Eu, pessoalmente, acho isso pouco. Por mim era chave de cadeia. Quem rouba tem que ser preso. Mas no meu projeto ainda foi leve. Afastamento apenas por 8 anos. Mas para mim o ideal é cadeia mesmo para quem rouba do povo. Tem, graças a Deus, já tem muita gente sendo presa, né? Roubou do povo, no lugar não tem perdão não. Só se corrige se for para cadeia. Quem sabe aprende, né? Então, gente, eu queria ler como está a decisão do juiz, falar que a gente já falou aqui para o nosso prefeito, vou até perguntar aqui o nosso líder do executivo. Você sabe me dizer, vereador, se ele já criou esse site institucional? Não. Que esse site é chamado... Esse site é chamado de LAI, Lei de Acesso à Informação. Hoje, toda a população tem que saber dos atos do prefeito, dos atos do presidente da Câmara. Tem que ser publicado. Nós temos que trabalhar hoje com transparência. Né? Então, mas eu acho que ele vai tomar providência. Deve ter tomado, talvez. Viu? Então, gente, minha palavra era essa, era breve, mas para mim, eu acho que vai ser o melhor momento que eu já estive nessa casa. Foi quando eu li essa decisão do juiz. Então, muito obrigada.